eu só vou trazer a posição do governo brasileiro que acaba de sair oficialmente. Nota do Itamaraty, eleições e apuração na Venezuela. O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados. Aguarda, nesse contexto, a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. Na minha avaliação, professora, no Diplomatês aqui, o Brasil, o Itamaraty, está cobrando do governo de Maduro os dados desagregados por mesa de votação da eleição. Está dizendo que isso é um passo indispensável para a legitimidade do pleito. É uma nota diplomática, claro, que ressalta o caráter pacífico da votação, reafirma o princípio fundamental da soberania popular, mas faz uma cobrança, sim, clara, de que é preciso divulgar dados desagregados por mesa de votação das eleições e que isso é indispensável para a credibilidade e legitimidade do pleito. É um condicionamento, né? A posição mais clara do Brasil em relação a esse pleito vai vir sob a condição de que esses dados sejam de fato transparentes, divulgados com toda a clareza que já deveriam ter sido. Né? Então é importante essa nota, como você bem coloca, né? Todo um cuidado aí do linguajar diplomático, mas passa um recado importante, como o Josias vinha dizendo, compor com essas lideranças que nesse momento têm tido essa posição mais pragmática em relação ao processo venezuelano é extremamente relevante para a posição brasileira, fortalece a nossa posição enquanto um país de grandes dimensões, um país de grande relevância, de grande peso internacional e um país que construiu, e principalmente na última eleição, isso foi uma coisa muito importante para nós aqui também, credenciais democráticas significativas do nosso processo. Né, da lisura do nosso processo, que também houve em algum momento dúvidas sobre isso, né, no contexto da nossa polarização interna. Né, então, compor com essas lideranças pragmáticas é importante. Essa posição também do Brasil, de estar muito próximo, tanto dos observadores especialistas enviados pelas Nações Unidas, pelos técnicos também do Centro Carter, né, cobrar deles, né, ficar próximo a eles, os relatórios, né, o que eles conseguiram observar nesse processo, também vai nos dar subsídios importantes para a gente ter uma posição, digamos, um recálculo aí de rota na nossa relação com a Venezuela, claro, com esse cuidado, né? Romper relações, ir para o tudo ou nada também não nos traz vantagens e também não ajuda no processo democrático venezuelano, esse é o ponto, né? Mas, sem dúvidas, ter uma posição aí mais coerente com os próprios princípios, né, da diplomacia brasileira vai ser bastante importante com todos esses elementos somados, né? Os relatórios, a observação internacional e, principalmente, a divulgação desses dados, né, de maneira mais transparente possível. Thales, Josias. Eu queria saber da senhora, se em termos de política externa brasileira, se chega a ser uma novidade ou não, a aproximação do Brasil, nesse caso da Venezuela, mais próximo dos Estados Unidos e da Inglaterra, ao exigir a ata, do que da Rússia, da China, de países que até somos aliados no BRICS. Né? Não é de todo estranho, porque existem princípios da diplomacia brasileira que se assemelham muito, né, a esses pontos de transparência, de defesa da democracia, claro, com todo aquele cuidado de não ingerência em assuntos domésticos, que também é uma das bases aí colocadas desde a época do Rio Branco, né, no Itamaraty, mas não sou estranho, não, esse posicionamento. Né, eu não diria que é exatamente um ponto fora da curva. É claro que essas alianças estratégicas que você mencionou dos BRICS, da Rússia, da China, mesmo da Índia, enfim, são importantes, principalmente nessa virada de século, né, do século XX para o XXI, na política externa brasileira, mas isso não significa alinhamento total com que esses países, com a forma com que esses países se posicionam em outros assuntos mais espinhosos, né? Então, nesse sentido, eu diria que o Brasil não está muito fora, né, do que tradicionalmente se consolidou na nossa diplomacia.
Thales Tem um outro aspecto. Josias, por favor. Muito rapidamente, Raquel, tem um aspecto, professora, que a senhora até mencionou, né? Nós tivemos no Brasil uma hecatombe democrática, né? Um processo que resultou no 8 de janeiro, aquela invasão dos prédios dos três poderes, de tudo o que nós estamos assistindo, o julgamento dessas pessoas, ainda pendente de análise, as ações que correm contra o próprio Bolsonaro, um ex-presidente que já está inelegível e ainda pode sofrer sanções criminais, né? Diante desse cenário, na sua avaliação, o Lula e a esquerda brasileira, o PT, os movimentos que gravitam em torno do PT, precisariam ter uma posição diferente em relação à posição tradicional que sempre tiveram com a Venezuela, desde a vitória do Chávez, os governos subsequentes do Maduro. Acha que essa conjuntura recomendaria uma tomada de posição mais enfática do Lula e do governo brasileiro? Ficaria incoerente, né, se não houvesse a defesa desses valores democráticos por parte do Brasil, tendo em vista exatamente todo esse processo recente que nos acometeu também, né? Eu vejo, inclusive, já uma mudança de parte, né, de algumas lideranças desses movimentos nesse sentido, né, da defesa dos direitos humanos, da defesa da democracia, talvez muito ainda, de certa forma, influenciados pelo que nós vivemos aqui, né? Quer dizer, a gente passou por algo semelhante, a gente não quis isso para nós, porque nós vamos querer isso para os outros também. Um outro ponto que eu percebo, e que ainda não é tão disseminada essa informação aqui no Brasil como um todo, mas, enfim, tem chegado cada vez mais, é o fato de que o regime de Maduro, ele não persegue só a direita. Ele persegue também a sua própria dissidência, ele persegue pessoas que estavam próximas a ele persegue a própria esquerda, basta observar qual que é a posição dos partidos tradicionais de esquerda da Venezuela. Então, esses alertas todos que surgiram, seja pela nossa experiência interna no Brasil, seja por esses outros eventos que acontecem na Venezuela, já tem promovido algum grau de mudança. Não totalmente, né, porque ainda existe ali, foi mencionado aqui o MST, por exemplo, e outros movimentos muito próximos do PT, que inclusive enviaram observadores internacionais para esse processo da Venezuela, né, e, enfim, tem de fato simpatia pelo processo, e eles têm uma outra visão, né, eles olham para além da questão da democracia e dos direitos humanos, eles falam aqui a briga é muito mais complexa, é muito mais profunda, a gente está falando de geopolítica, a gente está falando de luta pelos recursos estratégicos, pelos recursos minerais, mas a própria base desses movimentos, às vezes, a gente tem visto essas discussões internas, quer dizer, o petróleo vale mais que a dignidade humana, o petróleo vale mais, né, que as condições de vida dessa população que já está muito aviltada por todo esse processo da crise. Então, já, digamos, não há um consenso geral dentro desses movimentos em relação à posição da Venezuela. Pode ser uma posição ainda majoritária, mas já tem havido uma mudança nesse sentido. Essa mudança pode ser importante também para pressionar o governo Lula a ter essa postura mais assertiva, né, sobretudo nesse contexto agora que exige, que demanda essa posição do Brasil.